Nos vídeos anteriores eu tenho mencionado uma verdade bíblica que está exposta, não diretamente como eu vou falar para você, mas ela é evidente ao longo de toda a Escritura e nós mesmos podemos testemunhar de ter visto isso na nossa vida ao longo da nossa caminhada com Deus. A presença de Deus sem santidade, sem reverência, sem o devido respeito, sem a devida preocupação, por assim dizer, em lidar o que é devido, ela se torna destrutiva na nossa vida. Brincar com as coisas de Deus, achar que de qualquer maneira podemos andar com Deus e fazer uso da sua palavra, tomar muito cuidado com isso é necessário. E por quê? Porque Deus deseja nos abençoar. E não é que Deus seja ruim, não é que Deus queira o nosso mal, não é que Deus é um Deus vingativo, não. É que existem princípios estabelecidos, existem princípios que não podem ser feridos de maneira nenhuma. Deus, ele odeia o pecado, ele aborrece, abomina o pecado, mas ele nos ama o pecador. Por isso ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça nos seus pecados, mas encontre a vida eterna. Veja que nós não somos salvos do inferno. A Bíblia diz que nós somos salvos da ira de Deus. Talvez possa parecer um pouco contraditório, mas não é que Deus não nos ama. É que existe uma ira sobre o pecado, uma ira sobre essa sentença do pecado. Então, brincar com as coisas de Deus, levar as coisas de Deus de qualquer jeito, é muito perigoso. Jeremias nos alerta dizendo: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que faz de qualquer jeito, que oferece ao Senhor algo imundo, que oferece ao Senhor algo que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus apresenta que deve ser oferecido. Veja que adorar a Deus consiste em dar a Deus aquilo que Deus quer receber, não aquilo que nós queremos. Isso está explícito desde os primeiros capítulos de Gênesis, lá na história de Caim e de Abel. Isso está explícito ao longo de toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, quando temos lá em Atos a história de Ananias e Safira. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre a história da Arca da Aliança, a história desse objeto que foi dado, o modelo, foi dado a maquete por Deus a Moisés, naqueles 40 dias e 40 noites que ele passou no Monte Sinai com Deus. Deus deu todo, baixou, por assim dizer, fez um download na mente, no espírito, na alma de Moisés, para que ele instruísse aqueles homens, aqueles artesãos, a como produzir o tabernáculo. E dentro de todos os objetos estava a Arca da Aliança, que ficava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. A Arca da Aliança, ela era o objeto que representava a promessa de Deus. Hoje a Arca da Aliança está perdida, não se sabe onde ela está. A última menção que existe nela está em Apocalipse, numa visão que João teve, que foi visto no céu, a Arca da Aliança. Mas por que ela não foi mais vista? Porque Jesus representa essa Arca da Aliança, essa presença, a palavra, a autoridade e a provisão de Deus que representa, que é o que estava dentro da Arca, nós encontramos em Jesus Cristo. Mas eu quero falar sobre uma história que existe no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel e também em Crônicas, que fala sobre a Arca da Aliança ter sido capturada pelos filisteus. Samuel era um homem que andava afinado com a voz do Espírito Santo, com a voz de Deus. Ele exercia o ofício de profeta, de juiz e sacerdote, porque Israel ainda não tinha rei. E depois dele, nós só temos outra figura na Bíblia tão afinado assim com a voz de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Mas veja que naquela época, quando Samuel ainda não era o sacerdote, ele era um servo de Eli, os filhos de Israel, os filhos de Eli, que era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem gordo, e toda menção, e preguiçoso também, gordo e preguiçoso, e toda menção que a Bíblia faz a Eli, a esse sumo sacerdote, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado. Isso não é algo para condenar ou se ele tinha algum problema de saúde, alguma coisa assim, não. Ali mostra um diagnóstico da sua vida espiritual. Os seus filhos roubavam de Deus as melhores partes dos animais que iam ser sacrificados para comerem seus banquetes em suas festas. Isso desagradou muito a Deus. E eles achavam que o fato da Arca da Aliança ser levada para a guerra, como foi ordenada por Deus, era uma ordenança, garantia a presença vivendo-se de qualquer jeito. E isso não é verdade. Teve uma guerra que a Arca da Aliança, os filhos de Eli foram capturados, a Arca da Aliança foi capturada e o próprio Eli, quando soube disso, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E essa Arca da Aliança foi levada
para o templo do deus Dagon, o deus dos filisteus. Lá nesse templo nós sabemos o que aconteceu, a Bíblia relata isso, dizendo que vieram muitas pragas, muitas doenças, muitas enfermidades sobre o povo filisteu. E também o próprio Deus deles caiu prostrado, a estátua do Deus deles caiu prostrada diante da Arca da Aliança. Eles ergueram ela e no outro dia ela estava novamente prostrada, só que porém agora com a cabeça e as mãos cortadas. Então os filisteus temeram muito, mandaram essa Arca da Aliança embora nas suas crendices, no seu entendimento, colocaram ela num carro de boi novo, colocaram vacas com crias para conduzir esse carro para fazer um teste e colocaram ali ratos e tumores, identificando aquilo que estava afligindo eles como oferenda, na ignorância deles, como oferenda ao Deus dos israelitas, para que se aplacasse a ira sobre eles, e a arca foi. E essa arca, quando chegou, ficou guardada na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia diz em Samuel que ela ficou 20 anos ali, e depois também fala que durante os 50 e tantos anos do reinado de Saul, ela ficou ali também abandonada, esquecida na casa desse homem chamado Abinadab. E a Bíblia não relata nada que aconteceu de diferente na vida nem na família de Abinadab durante esses 70 anos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque depois disso, quando Davi assume o trono, ele tenta levar a arca para Jerusalém. Ele tenta levar para a sua tenda que ele havia constituído para adorar a Deus. Só que no meio do caminho, um dos filhos de Abinadab, quando o carro de boi eles levam da mesma maneira que os filisteus fizeram, ele faz da mesma maneira o cortejo e ele não consulta a lei. A Bíblia diz, não revela Davi consultando a lei para ver como que a arca deveria ser carregada, como era. Ele faz um conselho com todos os nobres, os sacerdotes, todos os homens da época, mas ali você vê que durante o reinado de 50 e tantos anos de Saul, houve um abandono da lei porque nem os sacerdotes sabiam, lembravam ou haviam consultado a palavra de Deus para saber como a arca deveria ser carregada. E a palavra de Deus declara que a arca da aliança deveria ser carregada no ombro do sacerdote, no ombro dos filhos de Levi. Deus não quer ser carregado num cortejo de triunfo, num desfile de triunfo. Deus quer ser carregado por pessoas simples, como eu e você. E Davi tentou dessa maneira, sem buscar a palavra de Deus, sem consultar a palavra de Deus. E quando os bois tropeçaram, Uzá tocou na arca, o filho de Abinadab, que cresceu com a arca ali dentro da sua casa, com a presença de Deus, por assim dizer, ali dentro da sua casa. Ele tocou, ele foi fulminado, a Bíblia revela. A palavra usada ali para o lugar, Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá. Pérez significa rompido, dividido ao meio, aberto, exposto. Provavelmente, Uzá, ao ser ferido por Deus, pode ter caído. Há relatórios, há, por assim dizer, documentos rabínicos que revelam que ele possa ter caído e as rodas do carro, da carroça, passaram por cima dele e ele foi rompido ao meio, dado o nome que Davi chamou aquele lugar. Mas Davi então pergunta depois disso, como farei para trazer a arca da aliança para junto de mim? Então isso significa, isso demonstra para a gente que Davi não sabia que tinha que ser carregado nos ombros do sacerdote, que todo aquele povo com quem ele se reuniu, todas aquelas autoridades, não haviam consultado a lei. Então aí nós vemos que ele vai e consulta e eles fazem novamente um cortejo. Só que antes disso, essa arca vai, nesse período de arrependimento, nesse período de luto, essa arca vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E ali a Bíblia diz que durante 3 meses ela fica. E Obed-Edom foi tremendamente abençoado por Deus. A Bíblia não revela em que áreas, mas dá a entender que foi plenamente em todas as áreas, em 3 meses. Veja, Abinadab era um sacerdote. Flávio Joséfo, o historiador, o grande historiador judeu, que foi um soldado romano, mesmo sendo judeu, de dupla nacionalidade, ele revela que Abinadab era um levita. Obed-Edom também era um levita. Veja, 70 anos de um único evento sobrenatural que aconteceu na casa de Obed-Edom foi uma morte sobrenatural ao seu filho, Uzá. Enquanto que 3 meses na casa de um homem, filho de um sacerdote. A Bíblia diz que Obed-Edom era filho de Jedutum. Jedutum era um dos líderes do louvor na tenda de Davi, na casa de Davi, para onde a Arca da Aliança foi levada depois. Obed-Edom era filho desse homem a quem é atribuído pelo menos 3 salmos que estão na Bíblia, são atribuídos a Jedutum, juntamente com Asaf e Emã. Eles eram os líderes do louvor, da adoração naquela época. E o que é interessante são esses 3 meses versus
esses 70 dias. E isso me intrigou muito, me levou a pesquisar, e eu fui pesquisar o nome desses homens. Abinadab significa meu pai é nobre, nascido na nobreza. E olha o que Deus está mostrando para nós. Não é aquele que é nascido na nobreza, não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem influência, não é aquele que tem as costas largas, que tem poder, que tem fama. Não é esse necessariamente que vai ser alvo da presença, da bênção e da manifestação da glória de Deus. Obed-Edom significa servo de Edom, mas eu quero levar aqui o Edom não para o lado do irmão de Jacó, o Esaú, que o filho dele se chamava Edom, o povo edomita, que é um símbolo da carnalidade. Edom tem a mesma raiz de Adão. Eu quero levar aqui para servo de Adão, servo da humanidade, não da carnalidade intrínseca, inerente, arraigada ao homem, mas servo de Adão, servo da humanidade, servo do próximo. Veja que Obed-Edom, mesmo com 3 meses a arca da aliança dentro da sua casa, quando ela vai para a tenda de Davi, quando ela vai para aquele templo provisório que Davi havia preparado para adorar a Deus, ele vai como porteiro, uma espécie de guardião, uma espécie de guarda, de vigilante naquele lugar. Ele não queria se afastar da presença de Deus, ele amava a presença de Deus, ele manifestava, ele sabia adorar a Deus, ele havia aprendido com seu pai sobre isso. Eu acredito que Jedutum foi um dos homens que ajudou Davi a chegar à conclusão de que a Arca da Aliança não podia ser carregada de qualquer maneira, mas sim de acordo com as Sagradas Escrituras. Então Obed-Edom foi abençoado e o nome dele carrega algo muito interessante para nós. Assim como eu disse que Deus não necessariamente habita com aqueles que vêm de berço de ouro, aqueles que vêm de família rica, aqueles que têm origens nobres, mas ele habita com os humildes, aqueles que se sujeitam a servir ao outro, aqueles que se sujeitam a servir ao próximo. Veja que Jesus, na noite da ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Veja que Jesus deu o maior exemplo para a gente nesse sentido. A presença de Deus está quando eu e você abandonamos essa sede, essa fome de ser visto, de estar em evidência, de estar em ostentação, de estar em proeminência e nos vestimos de humildade e servimos ao nosso próximo. É ali que a presença de Deus se manifesta. É ali que Deus escolheu se manifestar. Nas pequenas coisas, Deus escolheu as coisas humildes do mundo para envergonhar as nobres, envergonhar as que são. Ele escolheu as coisas que não são para humilhar e diminuir as que são. Escolheu as coisas loucas para envergonhar e humilhar as sábias. É nesse sentido que Obed-Edom, o servo da humanidade, o servo do próximo, fala comigo e contigo, no sentido que não adianta buscarmos as coisas grandes e excelentes deste mundo, achando que Deus habita nelas, achando que isso tudo significa a presença de Deus, quando muitas vezes é no serviço simples ao próximo, em coisas que não aparecem, é que nós estaremos diante de Deus, sendo honrados e elogiados por Ele. A Bíblia diz, Jesus diz que quando a minha mão direita der esmola, que a minha mão esquerda não tome conhecimento. Quando eu servir alguém, que eu não toque trombeta diante de mim, quando eu ajudar alguém, que eu não bata a foto com o meu celular e poste na internet, estou fazendo a obra de Deus, não. Porque ali eu já estou tendo a minha recompensa. A Bíblia diz que quando eu oro, eu devo me trancar no meu quarto e não fazer orações longas para ser visto, e quando eu oferto, quando eu dizimo também, eu faça isso em segredo, por assim dizer, diante de Deus, para que ninguém veja. A Bíblia fala dessa humildade diante de Deus, para que eu seja recompensado por Ele, porque a maior bênção está no secreto. Quando eu faço o bem para minha esposa, quando você, mulher, faz o bem para o seu marido, não ficar cobrando, porque se você cobrar, você já perdeu a recompensa. Quando você faz o bem para alguém, não ficar tacando na cara, não ficar jogando isso na cara de ninguém. Ah, mas eu fiz tal coisa. Se você fez e está cobrando, você não fez por amor, você não entendeu ainda, você não entendeu. Você pode cobrar sim, tendo um sentimento de traição, de falta de reconhecimento, numa conversa franca, numa conversa sincera. Você pode, numa conversa com seu cônjuge, numa conversa com seu líder. Muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas quando o teu objetivo é apenas ser reconhecido e aplaudido, você está no caminho errado. A presença de Deus, ela abençoa aquele que busca a Deus e procura andar naquilo que é a direção de Deus para a sua vida. Pense nisso. O que você tem feito
que está de acordo com a palavra de Deus para honrar a Deus e viver de acordo com o seu propósito na sua vida. E o que você tem feito para atrair a presença de Deus, mas da sua maneira, do seu modo e achando que está tudo bem. Eu volto a dizer, adorar a Deus não é só cantar louvores. Adorar a Deus você adora com a sua vida. A música foi instituída como adoração por Davi no templo. Ali que ela começou a ganhar corpo. Antes disso, adorar a Deus não representava, não significava adorá-lo com cânticos ou com músicas. Adorar significa servir a Deus, servir ao próximo, servir aquilo a Deus da maneira que Deus escolheu ser servido, não da maneira que a gente quer. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que ela possa trazer luz para a sua vida e que ela possa te trazer para um caminho coerente e correto diante de Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através dela e ela possa trazer luz para você, para que você possa andar em liberdade, em confiança e em verdade diante de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a vinda dele. Amém?